Chegamos então ao ponto do capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos, onde o apóstolo Paulo ele explica para os romanos e para os judeus sobre a salvação da alma, né? Já que o nosso tema aqui tem sido esse e não há para onde correr, o tema principal da Bíblia é realmente a salvação da alma. E o apóstolo Paulo, ele, depois de explicar sobre a graça de Deus, como a graça é colocada, ele vai agora explicar para os romanos como que a graça de Deus pode alcançá-los e como eles devem se portar diante da glória de Deus. Então, a glória de Deus, que é a graça de Deus, que os judeus da época de Cristo rejeitaram, apesar de alguns grandes líderes terem aceitado a fé, como o próprio Nicodemos, José de Arimateia, entre outros, né? Muitas pessoas influentes, algumas mulheres influentes, e até o próprio Pilatos ficou meio balançado ali quanto à questão da salvação. Mas o povo judeu não consegue abraçar a graça e são então como é que diz? Eles se colocam fora da graça. E então todos eles foram colocados debaixo da misericórdia para que a graça pudesse cobri-los. E diz a Bíblia que Jesus veio para o que era seu e o seu não recebeu. Quer dizer, o seu povo, o judeu, não recebeu. Mas enquanto isso acontece, Deus, que é bom e sua bondade dura para sempre, o que é que ele faz? Ele vai colocar-se à disposição daqueles em que não lhe conhecia. Então, diz o texto de Isaías, a Bíblia diz que Deus seria louvado por lábios que não conheceram. Então, no capítulo 2 agora, Paulo já começa a apertar, né? E você que vai acompanhando aí, eu peço para que você compartilhe essas aulas aí que têm sido gratuitas, né? Tem ofertado aí para alguns que querem conhecer a palavra realmente. Muito embora o capítulo 2 de Romanos seja muito lido, é pouco compreendido nas igrejas. E eu estou usando aqui uma hipérbole de muito lido, né? Porque hoje as pessoas não leem mais as cartas. Porque as cartas estão compiladas, todas as doutrinas da Bíblia. Então, a doutrina da salvação está aqui. E se você quer conhecer a sua vida, a sua alma, quer conhecer os castigos que vêm por aí, o juízo sobre os filhos da desobediência, o fim do mundo, a salvação, a perdição, a escolha de Deus, a graça de Deus, a compaixão, o amor, o perdão, se você quer aprender o que é igreja, o que é ser igreja, então você tem que estudar as cartas, as doutrinas da Bíblia, porque aqui estão compilados, comprimidos todos os pensamentos espirituais, né? Você não vai precisar chegar a conclusões aqui. Os discípulos já chegaram às conclusões, as doutrinas da Bíblia estão prontas, tá certo? Você não vai ser revelado mais nada, tudo já está revelado. O que falta é iluminação. Então, se você não lê a doutrina, se você não lê as cartas, não absorver isso aqui, você ficar só nos evangelhos, porque os evangelhos são um registro das histórias. Mas o porquê daquelas histórias, porquê daqueles registros, porquê daqueles milagres, porquê do Cristo, e são as cartas quem diz o porquê ele veio, para que ele veio, para quem ele veio, como ele veio.
E quais as consequências para os que aceitam e os que não aceitam. Então, a doutrina da igreja está aqui. O que nós podemos fazer, o que não podemos, os comportamentos. Tá certo? Então, tudo está aqui nas doutrinas, nas cartas. Tá certo? Então, vamos ao capítulo 2 de Romanos. A seguir. Portanto, és inexcusável, ou sem desculpas, né? É indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Lembra do capítulo 1? Sobre o que é que Paulo está falando? Ele está dando continuidade. Ele está dizendo é que não adianta eu falar contra todo aquele estilo de vida que eles estavam levando, todo aquele comportamento, aqueles pecados que estavam sendo que os romanos estavam sendo impelidos, e os judeus também, alguns judeus também. Se eu disser contra aquilo e eu fizer a mesma coisa, ou algo pior, ou algo que eu acho que é menor, mas também seja pecado, eu estou me condenando também. Então, não basta só julgar os outros e achar que julgando os outros está absolvido. Não. Você tem que julgar as obras erradas, mas você tem que se livrar delas, não praticar também. Porque não adianta você dizer, não beba se você bebe, ou se você sente desejo pela bebida. E Paulo vai explicando isso, e a partir daqui já fica bem prático, irmão. A partir do capítulo 2 de Romanos, as doutrinas já ficam claras, não tem conversa fiada, não tem mimimi, né? Aqui já começa nós apanharmos mesmo de verdade, né? Então ele explica no versículo 2 que o juízo de Deus é segundo a verdade. Veja, a verdade é que vai prevalecer. Lembre-se que quando Jesus teve um encontro com a samaritana, que ela pergunta sobre adoração, Jesus vai falar sobre salvação. Onde devemos adorar? E Jesus não é bem assim. Não é no monte e nem em Jerusalém. Porque Deus é espírito, quer dizer, Deus não é espaço físico. Ele não está dizendo que você não precisa de um espaço físico para adorá-lo. Mas você não vai encontrar Deus em espaço físico, porque Deus é espírito. Nem no monte, nem em Jerusalém. Quer dizer, não é o ambiente em que você está que faz com que atraia a presença de Deus, mas é a adoração em espírito e em verdade. Muitos templos realmente foram consagrados a Deus. Realmente Deus apoiou aquela construção do templo. Mas quando Israel decide pecar contra Deus, aí acontece o Icabô de 1 Samuel. A glória se foi. Não a glória de Deus, que a glória de Deus não vai para lugar nenhum. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Isaías 6 diz isso. Quem perde a presença somos nós. Mas a glória de Israel foi embora. Não é isso que a mulher diz? E acabou. Quando Ofni e Finéias morrem na guerra e Eli morre sentado na cadeira, uma das mulheres dos filhos deles morre no parto. O menino nasce, ela coloca o nome do filho e acabou. Foi-se a glória de Israel. Não é a glória de Deus que foi de Israel. A glória de Deus não vai sair de Israel. A glória de Deus continua enchendo toda a terra, porque Deus é espírito. Onde tiver um coração quebrantado, contrito, adorador de verdade, ali estará Deus presente. Jesus disse isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu me farei presente. Então, Jesus, que esteve conosco em carne, habita hoje em nosso coração, na tábua do nosso coração, guardada a palavra dele. O Espírito que ele enviou como Consolador, sendo o outro, habita dentro de nós, e eles 3 são um dentro de nós, e é Espírito. Então tudo que eu faço precisa ser feito em Espírito e em
verdade. Então o fato de eu abrir minha boca e condenar alguém pelo erro dela, mas ao passo que eu faço a mesma coisa, eu não serei condenado. Não é porque eu julguei alguém, não é porque eu condenei o erro de alguém. Não, eu serei condenado porque falta verdade em mim. Eu sou uma dupla personalidade, uma pessoa que tem duas caras, que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É o que Jesus reclamava dos fariseus, porque os fariseus eram sepulcros caiados, que por fora eram bonitos, mas por dentro tinha podridão e ossos secos. Então no versículo 3 Paulo já diz: e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escapará ao juízo de Deus? Quer dizer, só porque eu estou vendo os outros errando e estou condenando os erros dos outros, eu vou ser livre do juízo porque eu estou ajudando Deus mostrando o erro dos outros? Negativo. Se eu também pratico a mesma coisa, também sou réu de juízo. Lembre-se que em Mateus 7, Jesus disse: com a medida que você medir, por ela será medido. Não tem para onde correr. Ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. O que Jesus está falando ali é para que nós possamos olhar para o erro dos irmãos e ter compaixão. Olhar com um olhar de amor. Se pôr no lugar da pessoa. Não é se colocar no lugar dela querendo fazer o erro, mas olhando como o Espírito Santo olha, odiando o pecado, mas amando o pecador. Então tudo que nós devemos odiar nos outros, segundo o que o apóstolo Paulo diz, é o erro, o pecado, a iniquidade. Mas aquela alma nós devemos ter compaixão, porque Cristo morreu para salvar aquela alma. Então não adianta só julgar, condenar, pregar contra. Dizer: não, comigo é no estreito, comigo o negócio é na pancada, comigo eu falo contra mesmo, eu prego contra o pecado e tal. E às vezes é só aquela demonstração de que é realmente mais santo do que os outros, mas às vezes é só aquela empulhação daquele momento. E na verdade, algumas pessoas têm o desejo de praticar aquilo, mas não pratica por medo, né? Por medo do que vão dizer, do que vão falar. Mas às vezes o seu coração está impregnado, né? Impregnado da vontade de fazer aquilo. Então isso não é verdade, nem de perto, nem de longe. Isso é só um constrangimento que a pessoa sente, e a vontade de fazer aquele erro vai conduzir a pessoa pelo mesmo caminho. Porque a denúncia do pecado tem que ser em verdade. O ódio ao pecado tem que ser de verdade. Não pode ser só fingimento, né? Você percebe quando Caim, Deus rejeita Caim. E Deus rejeita Caim e explica para ele: olha, eu rejeitei você. Se você tivesse sido conduzido por bom comportamento, se você tivesse fazendo o que era certo, seria aceito. Mas como você está sendo conduzido por comportamento errado, então você não vai ser aceito. Mas depois dessa decisão que você acabou de tomar, vem outra decisão. E Deus diz para ele: olha, o pecado bate na porta do seu coração. Quer dizer, primeiro Deus rejeita ele, e agora ele tem a opção de ser humilde o suficiente para reconhecer que está errado e por isso Deus não aceitou, ou abrir o que realmente está dentro do seu coração e colocar para fora. E como Jeremias 17 diz que é Deus quem prova o rim e o som do coração, Caim não sabe o que está dentro do seu coração, porque ele não conhece profundamente o coração do homem. Mas Deus disse em 1 Samuel 16, 17 a Samuel: eu não vejo como o homem vê.
Porque o homem só vê o que está por fora. Veja que Abel não percebe o que está no coração de Caim. Mesmo vendo o seu semblante descaído, ele não sabe o que está dentro do coração. Mas Deus sabe. E Deus disse: você tem a oportunidade de dominar. Domine. Não leve à frente isso. Impeça, domine esse desejo. Mas ele endureceu o coração. Endureceu para Deus o coração. E quando a pessoa endurece o coração para Deus, ela fecha a porta do arrependimento, entra pela porta do remorso, mas sempre aquela brecha fica aberta. E volta e meia a pessoa está caindo no mesmo erro, no mesmo pecado. Por quê? Porque o seu coração está fechado para o único que pode fazer convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Então deve-se tomar cuidado com os julgamentos precoces, com aquela questão da denúncia por denunciar. Denúncia por denúncia é só fofoca, irmão. Mas quando nós somos impelidos pelo Espírito Santo a orar por alguém que está fraco ou que caiu, raramente você vê alguém dizer assim: não, eu estou orando por alguém que caiu, por alguém que pecou. Porque é muito mais fácil a pessoa olhar para o outro como se ele nunca tivesse existido, e como se a pessoa que está julgando naquele momento, é muito fácil olhar para alguém e imaginar que eu nunca vou cair naquele erro. E é isso que Deus condena, que Jesus condena. Para que nós não olhemos para o outro como se ele fosse um alienígena, como se nós não fôssemos sujeitos às mesmas paixões e aos mesmos erros. Você vê o que diz Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele explica sobre Elias, um homem que era passível dos mesmos erros e defeitos que nós. Mas Elias fez coisas extraordinárias através do nome do Senhor, porque ele escolheu viver diferente, como João Batista escolheu viver diferente, como Jesus escolheu viver diferente, e entre todos os outros discípulos também. Então, Paulo diz que não escapa do juízo a pessoa que acha que porque está denunciando o erro, aqui estou falando dos pregadores, né? Acha que porque conhecem a palavra e estão pregando contra, digamos que a pessoa está pregando contra a corrupção. Olha, porque o Brasil é corrupto, porque os políticos, porque fulano, porque ciclano. E lá está o cidadão num determinado lugar e acha uma coisa que não é dele. Não tem ninguém do lado dele. Ele não faz esforço nenhum para correr atrás, mesmo sabendo que aquilo por lei é furto. E na lei de Deus, ladrão não entra no céu. Mas ele acha que porque está no púlpito denunciando, ou ao púlpito denunciando todas as séries de pecados que estão entrando na igreja, prostituição e lascívia, e corrupção, e o presidente, e os governos e tal, aquela coisa toda, acha que por fazer isso ele será livre do juízo, porque dá status fazer isso. Todo mundo vai pensar: não, esse cara não tem coragem de fazer coisa errada, porque ele denuncia os erros. Mas ele achou a carteira do outro e não devolveu. E aí? Vai adiantar o quê? Você acha que ele escapará do juízo? O versículo 3 diz que não, porque ele faz a mesma coisa. E se a pessoa, numa determinada oportunidade, ele consegue achar uma carteira de alguém nas escuras, num beco, vê o documento do cidadão lá, todas as opções hoje da pessoa conseguir achar o outro em minutos, e ele esconde, ou ele pega o dinheiro e joga fora o documento, etc, 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 um celular, ou seja, qualquer outra coisa, e ele não devolve, e ele tem a cara de pau de subir ao púlpito, ou se não for pregador, mas voltar para casa e dizer para o filho: olha, meu filho, nunca pegue nada de ninguém, e conversar com os amigos, com os colegas no baba ou na igreja,
com os irmãos e dizer, olha como o mundo tá, Jesus está voltando, porque o amor se esfriou, porque a corrupção. Quer dizer, ele nunca vê ele. Ele acha que aquilo é com os outros, mas ele não percebe. Porque o coração dele já endureceu. E se nas pequenas coisas ele consegue ser assim, se um cidadão desse fosse um ministro. E Jesus disse, se você não for fiel no pouco, não vai ser posto no muito. Porque quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. E como Deus resiste ao soberbo, isso é uma atitude soberba, esta pessoa passa a vida inteira na membresia da igreja, sempre caminhando como um curupira com os pés para trás, e nunca avança. Pode avançar em dinheiro, até às vezes avança, entre aspas, ministerialmente, mas espiritualmente não evolui. Porque o que vai valer dele não é o que ele fez para os outros verem. Lógico, é contado também o que a pessoa faz que os outros veem. Lógico que é contado. Mas o que vai fazer a diferença no dia do juízo não é o que os outros veem, é o que era verdade. E aí que está o ponto principal. Jesus disse em Mateus 25: e muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não falamos outras línguas, não expulsamos demônios. E ele disse, o Senhor lhe dirá abertamente, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, malditos, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno. Entendam comigo o versículo número 4. Ou despreza tuas riquezas da sua benignidade, da benignidade de Deus, e paciência. Olha, benignidade, paciência, longanimidade. 3 atributos divinos que deu ao homem. Benigno é um fruto do Espírito. Paciência é um fruto do Espírito. Longanimidade é fruto do Espírito. Isso tudo faz parte da mesma casca, da mesma composição de Gálatas 5, do fruto, o único fruto, um fruto só do Espírito, com vários componentes. Ignorando o que? A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O que acontece? A pessoa rouba, como Ananias e sua filha roubou. Só que Ananias e sua filha morreram, ele não. Então por que não houve resultado do furto? Não houve uma contravenção espiritual, não houve uma retaliação espiritual. Então ele tem a ideia de que Deus não viu, ou de que Deus o perdoou instantaneamente e passou de largo, esqueceu-se. Porque Deus é amor. Porque diz o Salmo que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Só que a benignidade de Deus é um atributo dele que ele deu ao ser humano, o ser benigno. Deus é totalmente benigno. Sim ou não? O que é uma coisa benigna? Que não tem capacidade ou contenção nenhuma, não há espaço nenhum para maldade. Só que a bondade de Deus para comigo, com você que está assistindo, ouvindo, deve nos levar ao arrependimento. Ou seja, quanto mais tempo Deus me dá de vida, mais oportunidades eu tenho de me arrepender dos meus pecados, e não para ficar embromando pecado por cima de pecado, jogando para baixo do tapete, sem resolver a pendência espiritual que Deus me proporcionou. Todos nós que estamos aqui nesse momento, você que está me ouvindo, me assistindo, você tem uma pendência espiritual. Eu tenho uma pendência espiritual, ou às vezes várias. Mas quem de nós está correndo atrás para estancar essa sangria?
Quantos estão correndo todos os dias para o arrependimento? Ou está embromando, empurrando para frente? Depois a gente vê, amanhã a gente resolve, depois a gente resolve, Deus me perdoou. Deus é bom e Deus não vai fazer isso, não, porque Deus não quer o mal para ninguém. E vai embolando. Até quando a pessoa está num leito de morte. E aí a pessoa começa a lembrar de quem? De quem? De Deus. Pedir outra oportunidade. Porque Deus é benigno e Deus é longânimo, Deus é paciente e a bondade dura para sempre. Até o momento em que ele decide mudar o atributo de bondade para a justiça. Aí, meu irmão, acabou-se o tempo. Porque quando ele muda o atributo, não é que Deus muda de personalidade. É que Deus muda de ferramenta. Veja que ele tem várias ferramentas. Amor, bondade, paciência, longanimidade. Mas ele tem a justiça. Ele tem a equidade. Ele tem a santidade, que é intolerante ao pecado. Tá? Justiça, equidade e santidade. E quando ele decide usar uma dessas balanças aí, quem de nós é aprovado nela? Entendeu? Então, a bondade de Deus deve levar o homem ao arrependimento. E não ficar encebando, achando que porque Deus deu outra oportunidade, ele vai fazer e vai acontecer e não vai dar nada. Não é assim não, irmão. Pode não dar nada agora. Pode não dar nada hoje. Pode não dar nada nesta vida, neste momento. Mas ao passo que, preste atenção nisso, ao passo que nós temos uma pendência espiritual e a pessoa resiste ao Espírito Santo, então ele cai na iniquidade. Tá? Então quando a pessoa tem a oportunidade de se converter, que ele não se converte, e ele não aceita a repreensão de Deus para retornar à estaca zero, o que acontece com ele? Ele cai na incredulidade. E a incredulidade é a chave que fecha o coração. Uma vez que o coração foi fechado, preste atenção, ele não mais tem desejo de retornar para Deus. A partir dali, ele vai viver uma vida de iniquidade. Eu sempre digo que a iniquidade é um caminho sem volta. A iniquidade foi o que foi achado dentro de Lúcifer. Agora preste atenção que o que foi achado em Lúcifer foi achado dentro de um jardim, que era o paraíso de Deus. Foi achado num ambiente 100% espiritual. Foi achado em comum acordo com vários outros seres. Foi achado também diante da presença de Deus, sem antes existir o mal. Então Lúcifer está num lugar de benignidade, de paciência, de longanimidade. Mas Deus, que sonda e prova, sonda o rim, prova o coração e tal, isso quer dizer que ele sempre está fazendo uma análise espiritual. E no dia da análise em Lúcifer, deu inconsistência de dados. E já imaginou se Deus fizesse hoje uma análise em você, o que daria? Se passasse o raio-x espiritual, será que dava inconsistência de dados? Quer dizer, tem alguma coisa aí dentro que não fui eu que coloquei. Tem alguma coisa que não foi Deus que pôs.
E quando Deus passa o raio-x espiritual em Lúcifer, ele descobre a tal da iniquidade. Agora, já não há mais volta para ele. O coração fechou-se para Deus. Tudo que Deus disser, ele vai ter como ofensa, como indireta. Como Deus é uma pessoa ruim, que não lhe entende, não lhe compreende. Não é assim? E aí você começa a pregar contra. E ele sente aquilo como se fosse uma indireta, como se você não compreendesse, porque ele deve ser aceito do jeito que ele é. E ele acha que Deus é quem tem que entendê-lo, compreendê-lo. Mas, na verdade, ali dentro do seu coração há um tesouro ruim, escondido. E Deus disse: o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, e o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Quer dizer, o coração, que era o lugar da saída da alma, o lugar da sede, do entendimento espiritual, da conversa com Deus, aquele espaço fechou-se para a iniquidade. Essa questão da iniquidade é um ponto assim meio difícil de entender, porque a iniquidade não é o pecado. Não. O pecado já é consequência da iniquidade. Veja que quando Deus descobre em Lúcifer a iniquidade, aí quando Deus descobre, é que desencadeia em Lúcifer o resultado da rebelião. Quer dizer, a partir dali ele vai planejar a rebelião e cai. E aí, meu irmão, levantou-se contra Deus, é queda na certa. Então a iniquidade é a porta aberta para todas as séries de pecados, inclusive o pecado contra Deus, contra o Espírito Santo, chegando ao ponto da pessoa blasfemar contra o Espírito Santo. Depois eu explico um pouco mais sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas versículo 5: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente. O que é uma penitência? O que é uma coisa impenitente? É aquilo que não dá continuidade. Penitência é você começar e terminar, sabe? Você ter o seu ritmo, né? Então o coração agora começou a ser impenitente. É aquela pessoa que é inconstante, não consegue segurar o nível espiritual. Um dia sim, um dia não, um dia tá bom, um dia tá ruim. Então, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, veja, não é a dureza do coração apenas, é a dureza da pessoa. E teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, à medida que vai passando o tempo, que você não se arrepende, você só está acumulando a ira de Deus sobre você, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, ele disse isso. A saber, lá vai, segura a bomba, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem, quem persevera em fazer o bem, o que é que ele entesoura, o que é que ele adquire? Procura glória e honra e incorrupção. A salvação é para a pessoa que procura fazer o bem, que entesoura para si honra, glória e incorrupção. Mas, o contrário disso, indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Viu?
A verdade é aquilo que está exposta, que não tem maquiagem. Mas a iniquidade é algo que está por dentro, escondido. Você não sabe o que vai sair dali. A verdade é se ensina ou não. A iniquidade é um tesouro de coisas ruins que nem você que pratica, nem a pessoa que pratica a iniquidade tem absoluta certeza do que vem pela frente. Ou seja, não tem controle das suas consequências. Vivendo a verdade em Cristo, pode ter certeza, vai ser glória e honra e incorrupção. E quando eu falo glória e honra e incorrupção, não estou falando de glória humana, de viveres, de riquezas. E honra aqui não é honrarias que os homens lhe dão. Às vezes o contrário disso. E a incorrupção é aquilo que Jesus disse, que não deixaria os santos verem a corrupção. Ou seja, não vão para o inferno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereçam. Ou seja, não vão para a corrupção, mas tenham a vida eterna. Tá? E no versículo 8 diz: a indignação e a ira aos que são contenciosos. Sabe o que é uma contenda? Tá lotado de gente contendeiro aí. E não estou falando de contenda que arma-se grupinhos. Não. Esse contencioso aqui vem da palavra facção, separação, guerra, briga. Contra quem a pessoa está brigando aqui? Contra o Espírito Santo que está tentando o salvar. Então o coração se fechou tanto na iniquidade que ele está contendendo contra o Espírito Santo. Não quer de jeito nenhum se arrepender. E desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente, quem que rejeitou Cristo? O judeu. Por que é que o judeu sofreu tudo aquilo? E sofre até hoje? Porque rejeitaram Jesus. E também do grego. A Grécia, tchau, né? A Grécia já acabou faz tempo, né? Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem. Veja que no meio dos judeus e dos gregos, Paulo explica que qualquer um deles, fazendo o bem, receberão glória, honra e paz. Oh, que maravilha! Glória a Deus que existem os remanescentes. Primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para Deus, presta atenção que eu vou te explicar esse versículo, tá? Pra gente encerrar a aula, eu vou encerrar a aula aqui, explicando esse versículo. Pra aula não ficar muito grande, você dizer que eu não tive tempo de assistir, porque a aula era muito grande. Pronto, então eu vou dividir. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Espera aí que eu vou te explicar o que é acepção. Então, a acepção, quando as pessoas dizem assim, Deus não faz acepção de pessoas. Olha, ele não faz acepção nem para salvar e nem para condenar. Isso quer dizer que quando Deus for julgar o ser humano, cada um será julgado pelo seu tempo, pela sua época, pelas suas obras, atitudes, ações, palavras, gestos, circunstâncias. Tudo será levado em consideração. Cada um será julgado de acordo com essas coisas que são chamadas pela Bíblia dos livros. Livro das obras, livro da lei, livro do pensamento, livro das atitudes, são livros, né? Na figura de linguagem são livros. Tempos, por exemplo, nós cremos, nós pentecostais,
cremos nas dispensações, nas 7 dispensações. Então, Adão e Eva, como é o julgamento de Adão e Eva? Dispensação da inocência e consciência. Eles eram inocentes, a partir do momento que pecaram, começaram a ser conscientes. Então eles serão julgados por isso aí, pela consciência deles. As pessoas que nasceram fora do jardim, Caim, Abel, fulano, ciclano, beltrano, já entra na questão do governo humano. Eles vão da dispensação da consciência, do erro, até o governo humano, que é a época de Noé. Os homens estão governando o mundo. Em Gênesis 6 chega a dizer que há corrupção. Então todos aqueles povos que morreram, não entraram na arca, serão julgados pelo seu tempo, pelas aparições de Deus no seu tempo, pelos sinais que Deus dava que existia no seu tempo, na sua época, e por que eles faziam os erros deles. Então, circunstância, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Como Sodoma e Gomorra será julgada? Eles foram visitados. Ló estava ali. Anjos de Deus chegaram ali. Abraão morava em cima. Veja que eles estavam cercados da presença de Deus. Eles não queriam Deus, mas sabiam que Deus existia. Então todos os seres humanos serão julgados de acordo com o seu tempo, estação, época, que é o chamado pela Bíblia o tempo da visitação. E os judeus então serão julgados pelo tempo da visitação. Deus visitou o povo. Está escrito isso em Lucas 7, quando Jesus cria aquele milagre lá no filho da viúva de Naim. Inventa aquele milagre. Quando ele faz aquela obra maravilhosa, os homens começam a dizer: Deus visitou seu povo, um profeta se levantou entre nós. Enfim, Deus visitou Israel a vida inteira. Todo o tempo Deus visitou, desde a fundação do povo hebreu com Abrão até hoje. Deus visita Israel. Mas eles fazem questão de fechar o coração. Então cada um será julgado de acordo com o seu tempo. 12, versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Então não tinha lei? Não, morreu sem lei, foi. Não tinha regra, não tinha estatuto, não tinha mandamento, não tinha igreja. Os índios no fim do mundo, com o fundador do Judas, não tinha estado, não tinha nação, não tinha presidente, não tinha regra nenhuma, era facão. Então todos os que sob lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei, presta atenção, não são justos diante de Deus. Ou seja, os índios estão no fim do mundo, não conhecem a lei. Eu conheço. Os índios não conhecem, não praticam. Eu conheço e não pratico. Vou para onde? Você está entendendo a lógica? Adianta eu conhecer e não praticar? Pedro disse isso. Melhor fora não conhecer do que conhecer e não praticar. Então eles, como eles serão julgados? Pela lei. Qual lei? A lei da sua consciência. Eles sabem o que é certo e o que é errado. Eles podem ter cauterizadamente, mas cada tribo tem uma regra, sim ou não? Então o primeiro cara que inventou a primeira tribo, que criou a primeira regra, ele criou baseado em quê? Na consciência dele. O segundo cara que foi regido por ele, que tem sua consciência, aceitou. O terceiro, quer dizer, eles não são loucos. Eles não são alienados. Eles só são povos que escolheram viver sem lei. Agora preste atenção no que eu vou dizer. No Brasil, eles não fazem parte do Brasil? A lei chegou no Brasil em 1517. Quando do infante Dom Henrique, quando Álvares Cabral, quando fulano, Beltrano, quando chegou o padre José de Anchieta, que celebrou a primeira missa, quando descobriram Ilhéus, quando fundaram Salvador e tal, quando fundaram os estados. Então hoje eles fazem parte do Brasil. Conhece a Constituição baseada na Bíblia. Tá entendendo onde eu quero chegar? Cada índio de cada país, de cada lugar, hoje tem uma lei. Podem não querer seguir aquela, fazem a sua, mas são leis.
Cada pessoa, você vai num jogo de dominó, num jogo de botão, tem uma regra, meu filho, tem uma lei, tem uma norma. Pra você acordar de manhã tem uma norma, tem uma lei, tem uma regra. Existe a lei da gravidade. Enfim, estamos rodeados de leis. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Não tinha lei não? Não. Beleza. E todos os que sob a lei pecaram serão julgados. Bom, você pecou por quê? Errou. Você sabia que não podia, sabia. Então você vai ser julgado porque você sabia que não podia e fez. E fulano não vai, o fulano vai ser julgado porque não quis conhecer a lei. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Quer dizer, só escutar a lei não é justiça diante de Deus. Mas os que praticam, versículo 13, a lei, hão de ser justificados. Veja, não é por bondade não. Eu pratiquei porque eu sei que é certo fazer isso aqui. Então beleza, você está justificado. E se eu errar nesse meio termo, tentando acertar, bom, você errou tentando acertar, é justo. Nem sempre você vai acertar fazer a lei. Existe lei para tudo hoje. Mas quando se fala aqui lei, não está falando de estatutos e regras e normas dos seres humanos. Essa lei aqui é toda a palavra de Deus. Tá bom? Então a lei é toda a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse é chamada de lei. Tá? Não estou falando aqui da lei que não, porque a graça e a lei. Não, negativo. A graça e a lei andam juntas. O que é a graça? É a autorização, a autoridade, o poder de Deus para a salvação. Sem acepção, qualquer um está debaixo da graça. Aceitou Jesus? Debaixo da graça. Agora, o que é que eu tenho que fazer para poder alcançar a salvação? Viver da lei de Deus. Então, lei e graça são duas faces da mesma moeda. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Certo? Correto? Então não existe... não, a lei contra a graça. Não são contra, são tudo a favor. Antes da lei existia, a graça de Deus já existia. Jesus Cristo é morto desde a eternidade. Quando Deus cria a primeira lei no jardim, não peque se não morre. Quando o homem peca, Deus tem que usar o quê? A lei que ele criou. Depois que o homem peca, Deus, por amor, usa a graça. Faz o quê? Coloca o homem para fora, para não ter que aplicar outra lei, que seria o quê? Condená-los eternamente a viver em pecado. Vendo que o homem iria comer da árvore que está no meio do jardim e teria que viver eternamente em pecado, que seria o fruto do conhecimento, não, agora é da vida eterna. Então Deus os expulsa para não ter que aplicar a próxima lei, para ficar somente com a graça. Amém, meus irmãos? Então, para que Deus não precise aplicar a segunda lei, para que a gente não vá, não pereça, mas que nós tenhamos a vida eterna, vamos andar de mãos dadas com a graça, porque a graça vai nos impulsionar a cumprir a lei. E eu vou explicar aqui na próxima aula sobre lei e graça. Lei e graça. Para vocês irem vendo como é gostoso, como é maravilhoso servir a Deus, como é lindo, irmão, compreender a palavra de Deus, tá certo? Para não ficar nesse negócio de lei contra a graça. Você vai entender os pormenores, o que quer dizer uma coisa e outra. Amém, meus irmãos? Então, para a aula não ficar muito grande, que Deus abençoe a todos. Na próxima aula nós voltamos com esse assunto. Assistam a aula, compartilhe a aula, comente a aula, tá certo? Convida lá seu vizinho para assistir, mesmo que não seja crente, um católico, sabe, um candomblezeiro, um testemunho de Jeová. Vai conversando com seus irmãos aí, pontuando, conversando sobre isso. Você sabia que a lei é assim, que a graça é assim? E assim você vai fazendo a obra de Deus. Amém?